GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Hoje nós vamos fazer uma peça bem simples, tá? Muito vendável, que é a fronha de travesseiro. Eu quando comecei na costura criativa, quando eu comecei a vender, né, porque eu fazia para mim, e aos poucos eu fui vendendo. Eu comecei com pano de prato. Eu fiz barrados de pano de prato para mim, né? Fui testando, aprendendo na internet mesmo com as artesãs. E através do meu uso, algumas vizinhas pediram, outras parentas pediram e eu fui fazendo. Aí eu inventei também, a segunda peça que eu inventei de fazer foi a fronha de travesseiro. E achei que eu ia vender muito. Aí eu fiz aquela fronha de travesseiro bem simplesinha, né? De colocar o travesseirinho dentro. E eu, infelizmente, a verdade é que eu não vendi, porque as pessoas achavam caro. Aí eu descobri mais tarde que eu não vendia a fronha de travesseiro porque eu fazia ela assim muito simplesinha. E essa fronha de travesseiro muito simples, só de encaixar o travesseiro, ela é muito vendida nas sacarias, nas lojas de R$1,99, nas lojas de departamento, e elas são vendidas muito baratinhas. Então, a pessoa não precisa procurar uma artesã para isso, né? Aí uma amiga minha, uma amiga cliente, que já era amiga, se transformou numa cliente, ela perguntou para mim: Graça, você não sabe fazer fronha de travesseiro com aba? Não, eu vi uma fronha de travesseiro com aba, achei linda e tal. E é claro que eu falei que eu sabia, né? E depois fui pesquisar para ver como que fazia. E fiz. E achei tão simples de fazer na época. Falei assim, gente, por que eu não estava fazendo isso antes? Aí fiz, essa minha amiga comprou o par, né? Porque fronha de travesseiro, geralmente a pessoa compra o par. Aí, através dela, ela mesma me encomendou outras, que aí ela começou a me encomendar, pedir cores, né, padronagem diferente e tal. E eu comecei a transformar as minhas... Aí sim eu comecei a vender fronha de travesseiro. Então eu vi que assim, tem peças que são tão simples que a pessoa, quando vai encomendar, né, ela prefere, ela quer, vai comprar, ela escolhe quando ela vai procurar uma artesã, ela quer algum diferencial. E foi o caso das fronhas. Hoje em dia eu vendo muita fronha de travesseiro, vendo muito barrado de pano de prato, puxa-saco, essas coisas todas. Mas lá atrás, no comecinho, foi assim, eu comecei com barrado, tentei a fronha, não deu certo, e aí, quando essa cliente me pediu essa fronha de aba, é que eu descobri o porquê que eu não vendia aquela simplesinha. Então é isso, nós vamos aprender a fazer esse tipo de fronha aqui, ó, gente. Ó, tá? Com a abinha, tá vendo? Super bonitinho, elegante e simples de fazer. E na verdade, o material gasto, né, não é muito além da fronha comum, porque assim, a aba que tem a mais nela é a aba. Olha, e fica super bonitinha e elegante no travesseiro, tá vendo? É um diferencial. E outro diferencial da minha fronha de travesseiro é essa aba aqui, ó. Eu não faço, tem gente que faz aquela aba muito curtinha, aí deita no travesseiro e depois fica assim, ó, esgulepado. A minha aba não, a minha aba ela é bem estruturadinha, tá vendo? Ela abraça mesmo o travesseiro. Então é isso que nós vamos aprender hoje. Espero que vocês gostem da aula, espero que vocês tenham ótimas vendas através dessa peça. Façam para vocês, façam para as amigas, dê de presente. Às vezes a gente dá uma peça de presente e através daquele presente que a gente deu, a própria pessoa encomenda outras peças e se transforma numa cliente, tá? Então é isso.
Vamos, amores, trabalhar. Para fazer a fronha de travesseiro, eu vou ensinar vocês a fazer um cálculo. Primeiro que, fronha de travesseiro, quando vocês vão fazer para vender, existe um tamanho padrão, que é o 70 por 50. 70 por 50 é o tamanho padrão para venda, porque a pessoa, quando vai comprar, ela quer um tamanho que encaixe num travesseiro que seja maior ou que seja menor. Ela não vai com travesseiro debaixo do braço para comprar sua fronha. Então existe esse tamanho padrão, tá? Mas pode acontecer da pessoa vir te encomendar um tamanho específico, como por exemplo, aqui no caso, eu vou fazer essa fronha de travesseiro que eu vou fazer é para mim. Então o travesseiro aqui de casa, ele não é um tamanho muito grande e eu não gosto de fronha de travesseiro muito larga, porque o travesseiro fica muito xoxo dentro dela, né? Muito murcho dentro dela. Então eu vou fazer para mim. A minha fronha de travesseiro, o tamanho dela, o tamanho da minha fronha, o tamanho do meu travesseiro é 60 por 40, tá? Mas o tamanho padrão é 70 por 50. Então, eu vou fazer o cálculo de 60 por 40, que é que eu vou fazer, tá? Então, tá. O meu travesseiro, o tamanho dele é 60 por 40. A minha vira, que é aquela abinha que vai ficar viradinha para encaixar, eu vou fazer de 20 centímetros, tá? A minha aba, que é isso aqui, ó, a aba é isso aqui, tá? Eu faço com 4 centímetros. A vira é isso aqui, é esse tecido que vai ficar aqui pra dentro, tá? A minha aba, eu vou fazer de 4 centímetros, tá? Fazer de 4 centímetros. Não sei se tá dando pra vocês enxergarem. Tá vendo? Então, com esses tamanhos aqui, eu já posso fazer o meu cálculo. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu travesseiro, ele vai ser isso aqui, ó. Ele vai ser isso aqui, tá? Aqui tem as abas dos 4 lados e o tamanho do travesseiro, tá? Então, para me saber o corte do tecido, eu vou ter que fazer o seguinte. Eu sei que daqui a aqui eu tenho 60 centímetros, que é o meu travesseiro, o tamanho do meu travesseiro. Então, é 0,60 mais o outro lado, que é 0,60, né? Que é dos dois lados, é dobrado. Eu também vou ter que calcular esses 20 centímetros, que é o vira, que vai ficar por dentro transpassado, mais 0,20 centímetros, tá? Aí eu vou ter que calcular também que eu vou deixar 4 centímetros aqui e 4 aqui. Então, eu vou somar esses 4, dá 8, então mais 0,08 centímetros, tá? Aí, nas pontas, que é aqui, ó, nas pontinhas, vai ter uma dobra que é de 2 centímetros, né? Uma dobrazinha para acabamento. Eu fiz essa dobra 4 centímetros para cada lado, que eu viro 2 e depois mais 2. Então, mais 0,8 centímetros, tá? Eu vou somar isso e vai dar 1,56 centímetros. Então, eu sei que eu vou cortar um tecido
com comprimento de 1,56 m, tá? Isso aqui é o comprimento, é o cálculo do comprimento, tá? Aí agora eu vou ter que calcular quanto eu vou cortar esse tecido de largura, tá? De largura. Então eu sei que daqui a aqui eu tenho 40 centímetros. Aí eu vou botar 0,40, tá? 40 centímetros a largura. E mais as abas, que é 4 de cada lado. Então, mais 0,08 centímetros. E tem a parte que eu vou costurar, porque a costura desse tecido é lateral. Então, eu vou botar 1 centímetro de cada lado, mais 0,02 centímetro de costura, tá? E eu vou ter 50 centímetros, tá? Então, eu vou ter 50 centímetros de largura. Eu vou ter que cortar, então, meu tecido 1,56 por 50 centímetros, tá? Por 50 centímetros, ó. Isso aqui vai ser o corte do meu tecido, para esse meu tamanho de travesseiro. Agora, se eu quiser fazer o tamanho padrão, eu só vou ter que modificar esses valores aqui, ó. De 60 eu vou botar 70, tá? Eu botei errado, né? 0, onde tá 70, eu vou botar 60, eu vou botar 70, tá vendo? Esses dois valores aqui. Aonde está 60, eu vou botar 70. E aonde está 40, eu vou botar 50. Se eu for fazer o tamanho padrão, eu só vou trocar esses valores aqui e fazer a soma normalmente, beleza? Então, isso feito, nós vamos cortar o nosso tecido com esse tamanho, tá? O tamanho que eu quero, que é 1,56 por 50 centímetros. Tá aqui, cortadinho, bonitinho, o meu tecido. Desse jeito aqui. Ó, desse jeito aqui, tá? Gente, a primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos pegar a lateral, tá? Lá a ponta do nosso tecido cortado e vamos fazer a bainha. Lembra que nós estipulamos que essa bainha seria de 4 centímetros para cada lado, tá? Ó, foram 8 centímetros que nós calculamos, tá vendo aqui? A bainha de 8 centímetros, isso quer dizer o quê? 4 para cada lado. Então, é o quê? Se é 4 para cada lado, eu vou virar 2 centímetros aqui, ó. Fazer uma bainhazinha de 2 centímetros primeiro. Passar com ferro, 2 centímetros. Eu gosto de usar bastante o ferro, porque o ferro dá a peça é mais fácil de fazer, a peça fica mais certinha, né, passado o ferro, e economiza trabalho. Ó, virei 2 centímetros, agora eu vou virar mais 2 aqui, ó, é só dobrar ele, tá vendo? E vem passando com ferro. Venho passando com ferro direitinho, tá? Prontinho. Aí, vou alfinetar, mas ela já tá bem direitinha, facinho de passar uma costura, tá vendo? Mas eu vou dar uma alfinetada para evitar qualquer problema de sair fora do tecido, escorregar, soltar alguma coisa, tá? Temos que trabalhar com segurança.
vou fazer o quê? Vou na máquina, eu vou utilizar linha branca porque o meu tecido ele é branco, né, gente? Poderia usar verde também, porque tem um verdinho aqui. Vou passar uma costura na ponta, tá? Reta na ponta, aqui. E fiz a mesma coisa na outra ponta, ó. A mesma coisa na outra ponta, vou passar uma costura reta, beleza? Vou lá fazer isso e volto pra mostrar a vocês. Aqui já está, ó, a costura, passei a costurazinha aqui, tá vendo a bainha? E agora é a hora de montar o nosso travesseiro. Na verdade, essa frente de travesseiro, ela leva poucas costuras. A costura da bainha, uma de cada lado e depois a aba, tá? Então agora nós vamos montar. Para montar, a gente vai precisar também, o ideal que seja assim, é com ferro. O que nós vamos fazer? Nós vamos botar o nosso tecido à frente para cima e nós vamos dobrar o encaixezinho para trás, tá? E nós vamos sair dobrando, porque como é que tem que ser feita essa dobra? Nós sabemos que o nosso travesseiro é de 60 centímetros. Então, ele vai ter que ter 68, que é 4 de um lado e 4 do outro, correto? Então, você vai dobrando ele e medindo, ó. Ele tem que ter 68, tá vendo? 68. Eu fui dobrando e medindo, porque aí não tem errada. No caso, se for 70 por 50, ele vai ter que ter 78. Os 4 da aba, mais o tamanho do travesseiro, tá? Aí você vai, mede direitinho, vai acertando e alfineta. Alfineta aqui no meio, ó, gente, tá? Onde tem essa abertura aqui. Porque para costurar fica mais firme. Aí você vai costurar. Você vai alfinetar aqui direitinho, ó. No encontro da aba, tá? Ó. Tá dobrado no tamanho certo, tá vendo? 68 centímetros. Ele está com 68 centímetros. Depois que ele tá dobradinho direitinho, você passa ferro, tá? Passa o ferro para ficar bem direitinho mesmo, gente. Pra a junção dele ficar correta, tá? Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos alfinetar as laterais. Nós vamos alfinetar as laterais, tá? Para poder costurar com segurança. E nós vamos fazer isso nas duas pontas, aqui e na outra, tá? Aí nós vamos para a máquina, passar uma costura aqui, ó, gente, tá? E nós estipulamos que seria um pé de máquina, né? Nós calculamos um pé de máquina. Então, nós vamos passar uma costura de um pé de máquina nele todo. Quando chegar aqui, nessa parte que tem a junção das abas, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar um retrocesso. Para quê? Para que essa costura fique bem firme. Porque quando a gente vai colocar o travesseiro, a gente faz muito isso. Então, essa costura tem que estar bem firme, tá? Aí nós vamos dar um retrocesso quando chegar aqui na união das abas, um retrocesso daqui, e aqui tem uma outra união de aba, ó. Um outro retrocesso. Vai até o final. Aí depois nós vamos pegar o outro lado e costurar do mesmo jeito, tá? Mesmo jeito, costuradinho, bonitinho. Vou lá fazer isso e volto pra gente, ó, já passei aqui, tá? A costura de um pezinho de máquina, ó. Ó, um pezinho de máquina, tá?
Então essa foi o quê? Foi a nossa segunda costura, né? A nossa primeira costura foi aqui nas abas, na bainha, e agora a segunda costura que a gente está passando é essa aqui, tá? De um lado e de outro. Já temos o esqueleto do travesseiro, tá? Vocês podem ver que aqui, ó, não tem acabamento, ó. Mas vocês vão ver depois que não há necessidade. Como nós vamos fazer a aba, essa costura aqui vai ficar toda embutidinha, tá? Depois eu mostro a vocês. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos virar o nosso... Deixa eu esquentar aqui, botar meu ferro para esquentar. Nós vamos virar o nosso travesseiro, a nossa fronha, tá? Virar ela bonitinha, direitinha, com as pontinhas bem... Nós vamos dar uma passada nessa fronha, tá? Para ela ficar bem estruturadinha, no formato bonitinho, tá? Ó. Aqui. Se vocês forem fazer uma fronha comum, sem a aba, é isso aqui que vocês vão fazer. Na hora da soma, é só não incluir os 8 centímetros da aba, tá? Aí vocês vão costurar aqui e por dentro, na costura de dentro, vocês façam um zigue-zague para não desfiar. E tá pronta já a fronha. Só que nós vamos fazer a nossa aba. E nós estipulamos, na hora da nossa soma, que a nossa aba seria de 4 centímetros, correto? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui a nossa fita métrica e nós vamos marcar da ponta para dentro 4 centímetros e dar um pontinho a lápis. Da ponta para dentro 4 centímetros e dá um pontinho a lápis, tá? E nós vamos marcar toda a fronha desse jeito, ok? Vocês podem pegar uma régua e riscar, centralizar aqui direitinho, riscar com lápis, com o marcador que vocês tiverem. E vocês podem também utilizar essa fita aqui, que isso é uma dica bem legal, tá, gente? É super prático. Essa fita é uma fita crepe, ela é baratinha. O que nós vamos fazer? Nós vamos centralizar ela nos riscos que nós demos, ó. Pronto. Tá? Mesmo a gente vai fazer isso nas 4 pontinhas. A gente vai centralizar ela em cima dos risquinhos que a gente deu, tá vendo? Ó, retinho, em cima dos risquinhos que nós demos, ó. Assim. Que assim é super prático, ela já automaticamente vai fazer os cantinhos e na hora de costurar não tem errada, tá? Eu acho melhor do que riscar, tá? Então é assim, ó, desse jeito. Essa daqui eu vou riscar só para vocês verem, tá? Aqui, ó. O lápis, ele geralmente sai na lavagem, né? Eu risco clarinho para não interferir no tecido. Gosto de fazer isso com lápis. Tem gente que faz com
com caneta que apaga, né? Mas nem sempre a gente tem esse material. Então é assim. Se vocês têm a fita, vocês vão fazer desse jeitinho aqui, ó. Tá? Vocês vão colocar a fita e vocês vão vir, ó, costurando rente a fita, tá? Vem vir costurando. Quando chegar aqui, vocês na quina, vocês vão parar com a agulha abaixada e vão levantar o pezinho de máquina, viram ele nessa direção e vem costurando aqui, tá? Rente, bem rentezinho a fita, tá vendo? Onde a fita tá marcada. A fita marca direitinho, deixa eu botar aqui aqui. Ela marca direitinho o canto, tá vendo, ó? No cantinho. Se vocês não têm a fita, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão riscar com lápis. Ó, não sei se tá dando pra ver o risco. Tá vendo o risco aqui? Ó. Vocês vão riscar com lápis e vão ir costurando em cima da linha do lápis, tá? Então, de uma forma ou de outra, não tem mistério. Já costurei, beleza? Tá? Aí aqui, ó, costurei em cima da linha riscada, tá vendo? Dá pra fazer. Não sei se tá dando pra vocês verem, porque a linha é branco no branco. Eu coloquei o ponto reto mais largo que eu tenho, tá? Poderia também ter feito com linha verde, porque tem detalhes verdes no tecido, mas foi opção minha não fazer. E costurei também aqui as partes que tava com a fita, porque na hora da costura é muito mais fácil, tá? Ó, o cantinho direitinho e vim costurando. Aí na hora, se você fez com a fita, é só tirar a fita, tá? É só vir tirando a fita, ó. Que aí não vai ficar risco, não vai ficar nada, tá? E é prático, às vezes, um tecido, vocês utilizam um tecido muito estampado, que é difícil ver o risco. Esse artifício da fita é muito bom. Às vezes uma bainha, às vezes uma costura outra qualquer que vocês estão fazendo. Esse artifício da fita, assim, é muito bom usar, tá? É uma dica. Fica a dica. Depois é só tirar a fita, puxar a fita, tá? Que ela gruda no tecido, depois ela sai. E tá pronto, tá prontinha a nossa fronha com abas, tá? Fácil de fazer, super fácil de fazer. Aí, ó, o que eu falei pra vocês. A parte interna dela fica toda embutida a costura, tá vendo? A costura dela fica toda embutida, tá? A nossa fronha, já temos duas, geralmente eu vendo o par, né? É claro que a venda da fronha vai depender muito da região onde vocês moram. A fronha de travesseiro, geralmente a gente vende, dificilmente a pessoa compra uma só, né? Geralmente ela compra o par. Aqui, o par da fronha, eu vendo a R$40, tá? O par, eu vendo a R$40. Uma fronha, eu vendo a 25. Então, a pessoa leva vantagem comprando o par. Mas é claro que, ó, o tecido que eu uso é o percal, 150 fios, mas o preço que vocês vão vender vai depender muito do tipo de tecido, do preço, por quanto vocês compraram o tecido de vocês, para o poder aquisitivo da clientela de vocês, tá? Então, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha no vídeo que eu fiz ensinando como colocar preço, tá? Como calcular retalhos, pedaços de tecido, calcular o material, entendeu? As porcentagens que eu coloco em cima. Fiquem com Deus.
Sejam todos bem-vindos ao canal. Se você curtiu, se você gostou dessa sugestão, né? Compartilhe esse vídeo, que vão estar me ajudando muito. Utilize os comentários para críticas, aceito todas. Com respeito, a gente aceita qualquer coisa. Para sugestões, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link dessa aula ensinando colocar preço, né? Calcular o material, o gasto de material, e o link de um grupo. Eu fiz um grupo, tá? De costura criativa para iniciantes. E vocês entrando nesse grupo, pede para me adicionar, eu vou adicionar vocês e lá nós vamos ter um contato maior. Vocês vão poder também compartilhar as peças que vocês fazem, tá? Divulgar as peças que vocês fazem, os trabalhos que vocês fazem, tirar dúvidas, uma tira a dúvida da outra, tá? E é isso aí. Fiquem com Deus, um beijo no coração de todas e até a próxima aula.